Bom, enquanto o Carlos vai colocando o Guilherme aí na nossa live, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que assistirem a nossa live de antemão. A nossa live, né, sobre dor emocional e dor física. Então, eu queria agradecer a todos, lembrando que a gente faz parte do grupo Treinamentos, né? E que nós estamos hoje falando com o Carlos. O Carlos, ele é especialista em dor. Nós temos presente também aqui o José Hamilton e o Guilherme, que acabou de chegar aí com a gente. Então, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu sou Marcelão, eu sou professor de hipnose, tenho uma clínica de hipnose aqui em São Carlos, estado de São Paulo. E eu gostaria que o pessoal se apresentasse aí, depois eu passo para o Carlos. Por favor, Hamilton. Boa noite a todos, parabéns a todos que estão participando conosco. Meu nome é José Hamilton, sou hipnoterapeuta, faço parte do grupo Treinamentos. Estamos aqui toda quinta-feira trazendo a hipnose de uma forma bem tranquila, de uma forma onde todos podem entender o processo. E eu atendo presencialmente em Anápolis, onde eu moro, em Goiás, e atendo online todo o Brasil. E agora deixa o Guilherme se apresentar. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Guilherme, né? Sou aqui de Santos, litoral da Baixada Santista, aqui de São Paulo. Atendo aqui presencialmente também na Baixada Santista e faço atendimento online. E é muito bom fazer parte do treinamento. Muito bem, eu gostaria de convidar o Carlos, né, que é o palestrante de hoje, a se apresentar. Eu sou o Carlos Pimenta, né? Eu sou proprietário aqui do Espaço Funcional. A gente tem uma clínica que dá suporte para nossos alunos e para nossos clientes, né? Na parte de acupuntura, hipnoterapia, etc. E, obviamente, na parte de reabilitação emocional, enfim, mais um monte de coisas. E hoje aqui eu estou com meus amigos treinamentos que pode, como sempre, vou me sabatinar aqui. E eu estou muito feliz e quero responder todas as perguntas aí de uma maneira bem tranquila e bem sem ser chato. É isso. Muito bem. Eu gostaria de lembrar a todos, as pessoas que estão participando da nossa live, que façam perguntas, tá? As perguntas são bem-vindas. Dependendo da pergunta que for feita, a gente vai fazer no final, mas se ela couber dentro do que está sendo falado, do assunto que está sendo falado, a gente pode incluir a pergunta durante o processo de bate-papo aí nosso, tá? E, Carlos, já que você gosta tanto das nossas perguntas, eu vou fazer uma aqui, ó, eu até anotei, porque eu estava à tarde aqui em casa, aí eu falei assim, cara, o Carlos vai falar isso, aí eu fiz umas perguntinhas aqui e tal, vamos ver como que vai ser, tá? Tá bom. Ó, eu queria que você falasse um pouquinho, né, a sua live, tá? Como a gente falou aqui, dor emocional versus dor física, né? Isso. E assim, para a maioria das pessoas, tudo é a mesma coisa, né? Para a pessoa tem dor, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas dores, né, emocionais em relação às dores físicas, como que é esse lance aí? Tá. Bom, apesar de que possa parecer, Marcelão, a mente e o corpo eles estão interligados, né? Ou seja, são partes do mesmo conjunto que chama-se você, entendeu? Então, partindo dessa premissa, as dores emocionais, como, por exemplo, ansiedade, tristeza, estresse, traumas, etc., podem, em determinadas condições, em uma determinada quantidade de tempo, vamos chamar assim, provocar sintomas físicos importantes. É o que a gente chama de psicossomática, né? Psico vem do grego mente e soma vem do corpo. Só um momento sabedoria aqui grega. Então, por exemplo, vamos lá. Bem pai pum. Imagina uma situação estressante qualquer que por um período de tempo grande se estenda, né? Então a pessoa não dá bola, negligencia, os sinais emocionais. Isso a mente está dando sinais que algo não está bem.
Isso pode influenciar, sim, o estado do corpo, o estado físico, né? Então é o corpo também falando, olha, está na hora, ou até já passou da hora, né, de cuidar da sua mente. O exemplo clássico disso são estresse prolongado, né, e doenças autoimunes, como, por exemplo, a psoríase. Entendi. Ô, Carlos, mas aí, pelo que você está falando, então, né, você falou que a mente, ela faz com que eu sinta as dores, é isso? Mas ao contrário também pode acontecer? Sim, sim, o inverso, o processo é o inverso, né? Aí as dores físicas prolongadas acabam afetando o emocional da pessoa. Desde a sua autoestima, crenças, hábitos, vida social, etc. Como eu comentei na nossa outra live lá, que a gente não precisa se estender nesse assunto. E aí o interessante disso é que ocorre um loop, né? A mente influencia o corpo, e o corpo influencia a mente, e um do outro. Por exemplo, uma dor de cabeça, ou de coluna, ou qualquer outra, não importa qual, prolongada, recorrente, ela pode se tornar crônica. E aí, e literalmente até paralisar a pessoa, impedindo dela ter uma vida social, uma vida de trabalhar, estudar. E isso causa problemas emocionais, que somatizam e potencializam as dores. E que piora o emocional e que piora as dores. Então, a gente não é uma coisa isolada. Elas estão unidas e se auto-influenciam. Mas, e dessas duas possibilidades que a gente está falando aí, né? Qual delas que é pior? Então, alguns consideram a dor emocional, porque ela causa estados de ansiedade, que a gente vamos chamar aqui, vamos rotular, de ansiedade e depressão, jogar todo mundo no mesmo pacote. Outros consideram a dor física, porque lidam bem com a parte emocional, né? Mas é individual, tá? Eu particularmente considero as duas são ruins, porque uma vai acabar influenciando a outra, que nem eu falei, em algum momento, entendeu? A emocional, obviamente, como ela é mais aguda, né, é mais fácil de perceber. Então, dependendo da intensidade, pode causar um dano mais importante, por exemplo, um trauma, etc. Né? Eu acho que o grande segredo aí, obviamente, na medida do possível, né, é gerenciar estas duas com a ferramenta que a pessoa tem. E se ela não for suficiente, aí procurar quem possa ajudá-la. Né? E aí que a hipnose entra, nesse momento. Tá, e na sua opinião, Carlos, por que você acha que as pessoas, elas não, vamos dizer assim, não conseguem enxergar esse loop, né, que você falou agora há pouco, né, eu tenho a dor, e aí a dor reflete no corpo, e enfim, vai acontecendo, né, da parte emocional, mas e elas não se cuidam, por que você... Cara, os motivos podem ser diversos, né? O próprio desconhecimento do que está acontecendo com ela, as crenças limitantes, achar que é bobeira, que vai passar. Uma coisa importante que ninguém fala é a pessoa superestimar a própria capacidade de enfrentamento, fatores educacionais, familiares, culturais, do meio que vive, a história de vida, tudo isso atrapalha, entendeu? E cada um tem seus motivos, né? Mas o importante é que a pessoa procure um profissional que possa ajudar ela, né? De preferência antes, para prevenir sinais emocionais não se manifestem com uma consequência mais importante no corpo, né? E eu lembro que antigamente, quando eu era pequeno, o que acontecia? Quem ia procurar ajuda não tinha hipnólogo. Hoje o pessoal da atualidade tem aí a facilidade de se tratar com a gente, etc. Mas antes, procurar uma ajuda emocional era coisa de louco. Eu lembro disso quando a gente era criança, né? Que a gente que é mais velho lembra disso, né? E aí eu entendo que ninguém é obrigado a sofrer, entendeu? E também é o seguinte, da mesma forma que a gente faz check-up físico, a gente deveria fazer, a minha opinião, de fazer um check-up emocional. Acho que é importante isso. Legal. Eu só queria falar mais uma coisinha aqui, antes da gente... Carlos, então assim, só para entender, a hipnose então é indicada para dor? Sim, muito indicada para dor. Muito indicada para dor. Ela alcança um universo que vamos dizer assim, que a medicina tradicional, não estou falando mal de médico, não é isso, eu estou dizendo assim, que são camadas, né? Então, cada um cuida o médico cuida do corpo, por exemplo,
psicanalista, psicólogo da mente, e o hipnólogo tem ferramentas mais assertivas ali para trabalhar em outro nível, complementando o trabalho dos outros profissionais. Acho que não tem essa de ser um melhor do que o outro, um mais importante que o outro. Então, a hipnose, sim, ajuda muito em dores. Legal, joia. Ô, Carlos, bacana demais. Eu queria aproveitar, Carlos, com a sua permissão, dar uma boa noite aqui para o Gabriel, que está nos acompanhando, Ricardo Figueiredo, boa noite, Ricardo também, Marcelo, quem mais está aqui? As letrinhas são um pouco miudinhas aqui, rapaz, não dá para a gente acompanhar todo mundo. Não enxergar nada. Vânia, Ana Paula Baroni, boa noite, Ana Paula. Quem mais está aqui? Psicóloga Vânia, Gabriel Osvaldo. E eu tinha percebido uma pergunta aqui, deixa-me ver aqui. Eu queria aproveitar e pedir a todos que estão nos assistindo que formulem suas perguntas. Podem colocar suas perguntas aí, que na medida do possível a gente vai respondendo. E tem uma pergunta aqui, Carlos, do Gabriel. O Gabriel está perguntando aqui o seguinte: o que me diz da influência da mente na fibromialgia? Você pode responder? Sim. A fibromialgia vamos dizer assim, é uma doença que ninguém sabe como é que ela surge ou como é que ela aparece, né? Mas o que a gente sabe, o que a gente vê na clínica aqui, é que processos emocionais fortes são gatilhos para fibromialgia, entendeu? Então a gente aqui na academia, a gente atende várias pessoas que têm fibromialgia e todas elas passaram por algum processo emocional forte. E não só o pessoal daqui, mas pessoal que vem e procura a gente, sempre tem uma melhora muito, muito, muito forte. Quando você começa a trabalhar aí os seus processos emocionais da pessoa, melhora muito no físico. É aquilo que eu falei antes, né? Um influencia o outro, você trata um, você acaba em alguma medida melhorando o outro, né? Isso não necessariamente, por exemplo, assim, uma panaceia ou alguma coisa assim, não, essa união dessas duas coisas, você vai equilibrando um ou você já equilibra a outra também, entendeu? E outras práticas, não só a hipnose faz isso, mas outras práticas alternativas também trabalham nessa mesma linha. Joia, muito bom. Boa noite também para a Rezinha Pimenta, que acabou de entrar, está nos acompanhando. Carlos, eu tenho algumas perguntas aqui de alguns amigos aqui. Vamos lá. A primeira você falou de um check-up emocional. Sim. Como é que é isso? Às vezes a dor é tão emocional, é tão forte, tão aguda, tão sofrida, que a pessoa às vezes até usa de subterfúgios para aliviar essa dor. Por exemplo, álcool, drogas, comer demais, se viciar em TV, videogame, exclusão social, etc. E às vezes até automedicação. Já peguei aqui pessoal se automedicando, né? E isso pode causar danos mais graves a médio ou a longo prazo, né? Então, quando você tem essa dor persistente, a gente vai no médico. Mas se você trabalha, por exemplo, vou dar um exemplo, se você trabalha o ano todo esperando aquela promoção que não veio, e você tem aquela sensação de ser passado para trás, e aí você cai em desgosto, entendeu? Você vai procurar alguém que possa te ajudar? Então, comparativamente, é o que eu quero falar, comparativamente, poucos vão procurar se cuidar emocionalmente, através de qualquer modalidade aí, entendeu? Vamos colocar nesse pacote todo. Se está com dor, você vai no médico, não é sempre assim? O pessoal fala, está com dor, vai no médico. Mas você tem uma dor emocional, você não vai procurar quem possa te ajudar. Às vezes você fica sofrendo, fica com aquele negócio remoendo dentro de você, remoendo, entendeu? Então, fazer esse check-up emocional, de tempos em tempos, é importante. Ótimo, muito bom. E, bom, eu te conheço já faz algum tempo, tenho acompanhado o seu trabalho, a gente troca muitas ideias. Tem uma coisa muito interessante, Carlos, essa é uma pergunta minha, tá? Porque você sempre toca no termo psicoeducação. Eu queria que você falasse para o pessoal um pouquinho a importância disso. Na verdade, a psicoeducação, cara, é ela que dá ao cliente as ferramentas que pode tirar ela daquele loop que eu mencionei. Entendeu? Ela pode estabilizar aquele turbilhão na cabeça dela, pode dar a ela os recursos emocionais que ela precisa
dar um norte, ajudar a reposicionar, fazer um monte de coisa. É a psicoeducação que faz isso, tá? Por isso que, assim, procurar um profissional de confiança, um hipnólogo que estude, que ajude a potencializar aí com as ferramentas de hipnose e com psicoeducação a pessoa, ela tem um resultado muito mais potente, entendeu? Então eu insisto, eu bato assim nessa tecla, porque é super importante isso. Bacana. Mas e em que momento, Carlos, que a hipnose entra nesse processo? Geralmente as pessoas procuram hipnose quando já passaram por todos os outros profissionais de saúde e não tiveram resultados satisfatórios. É isso, tá? Então, quando geralmente chego aqui na clínica com um emocional bastante abalado e sem pressão nenhuma, falo assim, ó, que a gente tem que resolver. Sem pressão, sem pressão. A gente é a última bolacha do pacote, é a última chance que ela se dá, já tentou de tudo, e aí a gente tem que dar um jeito, né? A gente tem técnica, a gente tem processos para isso. Então, o hipnólogo que é bem preparado, estudado, que conhece como funcionam os processos mentais, né, e tem as ferramentas certas, tem experiência em lidar com esse tipo de caso, pode sim agir de maneira assertiva, né, através de técnicas. As técnicas são diversas, tá? Para dar à pessoa sempre, o que eu sempre falo, a melhor resposta para ela. A resposta que ela quer e a resposta que ela precisa. Tá? A hipnose é uma ferramenta poderosíssima, porque ela não é hipnoterapia, a hipnose é a ferramenta, mas o processo que você faz dela vem da terapia, entendeu? Então é uma ferramenta poderosíssima, cara. Sim, sim, muito, muito, muito. Bom, e dentro de todo esse processo, você pode falar um pouquinho de que forma que isso acontece, Carlos? Bom, geralmente a gente ajuda o cliente, primeiramente, né, a entender o que está acontecendo com ele, né? Os motivadores emocionais, a parte da psicoeducação, né? E a gente pode ajudar ele a modular a dor, né? Mudar hábitos, rotinas, ter um melhor autocuidado, incentivar a ter uma higiene mental sadia e principalmente, né, obviamente, a fazer a parte de vamos dizer assim, da anamnese, né? Levantar, analisar e ajudar a resolver os problemas reais, né? Os motivadores emocionais da dor emocional, que, como já comentei, reflete no corpo também, né? Então, juntos, né? Não é um trabalho de um ou de outro, mas juntos é uma coisa muito de parceria, né? Entre as pessoas, entre o terapeuta e o cliente, né? A gente procurar a melhor resposta para ele, né? Então, pelo menos eu trato cada caso como único, né? Estou fazendo essa análise pessoal da pessoa, montando estratégias de resposta, usando as técnicas baseadas no que é melhor para ela e não o que é melhor para mim. Enfim, maximizar o resultado com foco no cliente, né? E a hipnose é uma ferramenta muito rápida, entendeu? Relativamente, comparada com outras ferramentas, ela 3, 4 sessões, você já tem ali. Obviamente que a gente não carimba 3 sessões, em casos complexos é um pouquinho diferente, mas relativamente, você não vai ficar anos e anos e anos fazendo hipnose, tá? E lembrando, principalmente, que ultimamente eu tenho falado muito isso, na hipnose clínica, o cliente dá permissão e atua, ele é protagonismo para todo o processo, né? Para permitir que a gente rebaixe os filtros, entender o que está acontecendo dentro dele de uma forma mais facilitada. Então, deixar bem claro isso, porque às vezes a gente escuta aí o pessoal mais místico falando algumas coisas aqui, não tem nada de misticismo, é um trabalho de parceria mesmo. E é muito interessante, Carlos, só comentar um pouquinho aqui a sua resposta, em seguida eu quero passar a voz para o Guilherme. É muito interessante assim, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas se cada pessoa, individualmente falando, se cada pessoa é de um jeito, né, se cada pessoa responde de uma forma, cada pessoa tem um problema, um nível de dificuldade diferente, um nível de problema diferente, como é que você sabe qual a ferramenta que você vai utilizar com cada paciente? Cara, isso é muito estudo. Não, é estudo, cara, é estudo. Você vai, na realidade, assim, fazendo uma boa avaliação do cliente, você já começa a dar um norte para o seu trabalho. Você não vai chegar e fazer Eu costumo sempre falar para os meus alunos assim, se você faz qualquer coisa, de qualquer jeito, você vai ter qualquer resultado. Então vai em qualquer lugar, entendeu? Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, uma bela avaliação, entendeu?
A minha avaliação aqui, cara, ela tem 6 páginas ida e de volta, entendeu? Então são 6 páginas com ida e volta, e eu esquadrinho a pessoa de cabo a rabo. É óbvio, você vai fazendo as perguntas, você vai entendendo o que está acontecendo com ela. E também, obviamente, tudo que a gente faz de psicoeducação, de entender o relacionamento, o relacional da pessoa, tem que fazer toda a avaliação, cara. Não dá para ser preguiçoso. Não dá para chegar e falar assim, olha aqui e a dor vai passar. Não é assim que funciona. Se fosse assim, era fácil, cara. Então, e outra coisa, Carlos, outra coisa que eu acho bastante interessante, assim, só complementando, é que a própria pessoa, dentro da dor dela, à medida que a gente começa a conversar, ela já dá a pista do que ela precisa. É a própria pessoa que nos fornece a pista de qual ferramenta a gente vai utilizar. Ela vai chegar aqui com sintomas. É o que a gente sempre fala. Ela vai chegar aqui com sintomas e aí a gente tem que, na parte emocional, buscar as causas raízes do que está acontecendo, entendeu? Então, óbvio, se a gente tem aí uma série de ferramentas, né? Mas a gente tem que ter... É um trabalho investigativo. Não é um trabalho de preguiçoso. É isso que eu quero dizer. Tem que investigar. Se vocês me permitem, eu gostaria de acrescentar mais uma coisa também, né? Que, claro que quando a gente fala de terapia, né? Dentro do processo terapêutico, pode até haver mudança da ferramenta, Sim. né? De repente, eu comecei lá, eu conversei, eu fiz todas as perguntas que eu tinha que fazer, fiquei lá 40 minutos, né? A minha entrevista normalmente leva de meia hora a 40 minutos, né? A gente vai trocando ideia com a pessoa, ela vai respondendo as perguntas, aí eu falo assim, olha, puxa, essa ferramenta que eu acho que é a que eu vou usar, né? E aí eu começo a usar e por diversos motivos, de repente a pessoa não dá a resposta da forma que eu esperava, ou ela não se sente bem com aquela ferramenta. Inclusive o Hamilton nos trouxe uma questão essa semana a respeito de um tratamento que ele fez utilizando uma técnica que se chama hipno-MDR, né? E o paciente dele não se sentiu bem com a técnica, né? E aí, claro que o Hamilton, com toda a capacidade e qualidade que ele tem, foi lá, abriu mão daquela técnica e foi trabalhar com outra. Enfim, eu acho que a questão da ferramenta, a gente usa a que parece melhor naquele momento. Mas ao longo do processo, eu posso não só mudar a ferramenta, como eu, principalmente, o Carlos, né? A gente é especialista em mistura de ferramentas, né, Carlos? Eu misturo. Eu acho assim, a prática faz você ser criativo, né? A necessidade e a prática. Você tem que saber o que você está fazendo. Você não vai fazer qualquer coisa, né? Mas você pode perfeitamente mesclar técnicas, entendeu? Assim, o foco é o cliente. Então, responder da maneira que vai ser melhor para ele, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta boa aqui, ó. Do pessoal do Espaço Funcional aí. O que é ferramenta, né? A ferramenta a gente usa martelo, talhadeira, né? Não, por exemplo, regressão é uma ferramenta. Hipno-PNR é uma ferramenta. Terapia de partes é ferramenta. Âncoras é ferramenta. PNL é ferramenta. Submodalidades é ferramenta. Aí tem regressão intrauterina é ferramenta. Aí isso tem... Terapia de partes. Terapia de partes, panorama mental, cara, isso é ferramenta. Então são o que a gente aplica, vamos chamar assim, né? O que a gente aplica no dia a dia. São técnicas, né? É que a gente às vezes brinca, dá um apelido de ferramenta para as técnicas que nós utilizamos. Técnicas, exatamente, são técnicas. Nada muito complexo. Fala aí, Guilherme. Opa, eu vou aqui para a parte mais prática, né, que eu acho bem interessante, né, a parte do atendimento. Eu queria que você desse para a gente um exemplo de como funcionaria assim do que a gente falou até agora. A gente pode ajudar o cliente em caso de, por exemplo, ele quebra um braço.
uma perna, sei lá, e perde autonomia, por exemplo. Nesse caso, pode haver problemas com humor, por exemplo, comportamento, relacionais. Isso a gente consegue atuar nisso. A gente pode ajudar em casos de preparação emocional para uma cirurgia, né? Nesse caso, pode haver dor, pode ter dor emocional, pode ter dor emocional que potencializa a dor física, pode ter dor física que potencializa a dor emocional. Então, a gente consegue atuar nesse item também, né? A gente pode ajudar em casos de pós-cirurgia, tanto gerenciando a dor, quanto gerenciando a dor emocional também de todo o processo e por aí vai. Então, onde a gente é multi-atuação, a gente pode atuar em vários, onde tem dor física e onde tem dor emocional, onde tem as duas se influenciando, a gente trabalha. E assim, o pessoal que está assistindo aí, se quiser mandar mais perguntas também, fique à vontade. Uma coisa que eu acho bem interessante, durante a psicoeducação, tipo assim, adianta muito você falar sobre como a dor mental potencializa a dor física? Porque parece que é uma coisa clichê, mas na prática é uma coisa que faz toda a diferença, né? Ter esse entendimento. A coisa mais importante quando você está cuidando da pessoa é você explicar para ela o que ela está acontecendo. Então, eu já fiz essa linha do tempo aqui uma vez, eu só não sei qual eu vou fazer de novo aqui. Assim, você tem o passado, o presente e o futuro. Então, aqui é o futuro para vocês ou aqui é o passado? Deixa eu só porque é o aí é o futuro. Né? Aqui é o futuro. Tá, então, aqui é o passado. Pronto, beleza. Então, no passado você tem o trauma, o evento aqui, e ele tem uma carga emocional. Tá? E aí, desse outro lado aqui, você tem o futuro, que é expectativa de algo que pode ou não acontecer. Então, isso se chama ansiedade. Todas essas coisas, a carga emocional do trauma e a carga emocional da ansiedade do futuro, as duas se encontram no presente. E pode ter a dor, a própria dor, por exemplo, de um acidente, algum acidente de carro, enfim, tem a dor do trauma, a dor da expectativa futura, a dor que você está sentindo, sei lá, de repente quebrou uma perna ou teve uma sequela na dor real. Então, o que a gente faz? A gente resolve aquele passado, resolve aquele futuro e, vamos dizer assim, de 3 itens, né? A gente resolveu 2. Então, a carga vamos dizer assim, toda a carga emocional, a carga de dor, ela abaixa. Entendeu? Então, a gente fica com o presente, porque é isso que interessa, é o presente. Tá? E o que a gente faz? A gente ajuda o cliente por várias técnicas também, né, a aprender a modular essa dor do dia dele também, entendeu? Então, tem várias técnicas ali, enfim. Então, a última instância é qualidade de vida, entendeu? Deixa eu explicar uma outra coisa que eu acho importante também, né? Eu mencionei acidente de carro, né? Então, você tem o trauma, a carga emocional, e isso na mente é tudo uma coisa só. Então, você tem aqui a rede neural, não sei se eu vou conseguir fazer direitinho, mas aqui é a rede neural do trauma, e você, em cima dele, você tem a lembrança, né, a memória, e você tem a carga emocional, elas estão juntinhas, né? Então, não é só ressignificar. Uma coisa que eu sempre falo para o pessoal é assim, você tem que ressignificar também as outras redes aferentes que chegam a ela, porque o estímulo para ativar toda essa dor física e emocional, porque a percepção de dor física também se dá no cérebro. Então, você tem que mapear essa rede aferente também, para que ela não estimule aquela rede neural que você, vamos dizer assim, a rede neural principal, vamos chamar assim, né? Então, na minha opinião, né, não basta só o cara saber ferramentas de hipnose, ou técnicas de hipnose, né? Vamos mudar aqui, técnicas de hipnose. Para mim não é suficiente. Tem que conhecer um pouquinho sobre neurociência e memória. É importante para dar essa resposta mais assertiva, né? Quando você for aplicar a ferramenta, ela vai ser mais cirúrgica ali, vai ser mais potente. Então, é muito interessante, né? Quer dizer, então, que a carga negativa do evento pode ser um acidente, né? Ou de outras experiências que eu tive com a dor, pode trazer total, assim, carga, né, de emocional negativa que aumente a dor que o paciente, o cliente, eventualmente se sentir. Né? Às vezes você pergunta, às vezes você vê, assim, não sei se você já presenciou esse tipo de coisa, mas às vezes a pessoa fala assim, olha, só de ver a pessoa treinando, fazendo isso, ela me dói, tá doendo nela mesmo, cara.
não é uma dor tipo, bati o pé, o dedinho na quina do armário lá e dói para dedéu. Não é esse tipo de dor, mas ela tem a percepção de dor, que ela se manifesta, ela existe, não é irreal, entendeu? Ela existe, ela está dentro da mente da pessoa, é ativado redes neurais, entendeu? E a pessoa tem a percepção da dor, mesmo que ela não seja um dano físico, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma doença genética. E aí eu lembro da minha mãe ou do meu pai gritando de dor, e eu passo a ter esse mesmo problema, quer dizer que eu posso tipo assim, uma percepção de dor maior, de acordo com a minha lembrança, por exemplo. Né? Vamos lá. Digamos assim, né? Vamos só dar uma limpada nesse conceito aí, mas ok, entendeu? Então vamos simplificar aí. Você tem uma lembrança, é uma lembrança traumática, e você tem uma carga associada a ela. Quando você referencia ela, isso potencializa, aquela linha do tempo que eu fiz. Você traz aquilo tem uma influência, está dentro de você lá, talvez lá no seu inconsciente, em algum lugar perdido lá, e com o gatilho certo, aquilo sobe para cima, ele surge. E você tem realmente a percepção de dor, entendeu? Sobe para cima, mas tudo bem, deu para entender, entendeu? É um pleonasmo, né? É um pleonasmo. Então, foi para afirmar, né? É para afirmar, né? É para reforçar o negócio. Então, essa linha do tempo que eu falei para você, ela é importante a gente prestar atenção nisso quando a gente está tratando, principalmente quando tem dor física, né? Porque às vezes a gente resolve problemas emocionais, dores emocionais de uma outra maneira, tal, não sei o quê. Mas quando você tem a dor física, é bom entender bem onde estão os pesos ali, as cargas ali, para trabalhar de uma maneira mais profunda, mais certinha, entendeu? Perfeito. Guilherme, é muito interessante. Pode falar. Deixa eu interromper só um minutinho aqui. Dá uma boa noite aqui pro pessoal. Dá uma boa noite para o pessoal que entrou aqui. Bertila Fernandes, Edson Aparecido, a Áurea Zanella, minha amiga, Leandro, meu amigo Leandro, Henrique, quem mais está aqui? Orquestramente, Celinha. Eu vi aqui também a minha prima Cida. Boa noite, muito obrigado, parabéns por estar aqui com a gente. E deixa o Guilherme continuar. Vai lá, Guilherme, te interrompi. Boa noite a todos que chegaram aí, um abraço a todos. Né? Tem alguns conhecidos aí, o Henrique, o amigão, o tio Edson. Dito isso, estou achando muito, muito legal, né, ter todo esse conhecimento. Né? Eu gostaria de saber se você tem mais alguma observação para fazer sobre esse assunto e se você podia fazer um resumo, né, até para quem está chegando agora também, né, poder estar pegando aí conteúdo, se bem que pode assistir depois também. Mas agora ao vivo aqui é bem legal. Ao vivo é mais legal, né? Quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá. Eu acho que é importante a gente entender o seguinte: memórias desencadeiam dor emocional e dependendo da percepção, dor física. Eu acho importante a gente ter esse tópico em mente. A dor física, ela pode ser também um subterfúgio para aliviar a dor emocional, né? Por exemplo, aquelas pessoas que se cortam, tal, não sei o quê. Uma coisa que eu acho interessante é assim, dor física, todo mundo tem empatia. Alguém cai de bicicleta, tem um acidente, não sei o quê, todo mundo vai lá ajudar. Só que a dor emocional, só em casos específicos. Se você passou ou se você está passando pelo mesmo problema que a pessoa tem, entendeu? Então, vamos dizer assim, as pessoas não estão tão empáticas para dores emocionais, tá? Identificar também, por exemplo, importante, que eu não sei se eu falei lá atrás, mas ganhos secundários. Eu acho que é importante a gente sempre mapear também, tá? E a dor emocional mexe sempre com autoestima, embaralha aí os sentimentos de uma forma profunda, por exemplo, bullying, rejeição, uma falha importante, sei lá, um fracasso, ser despedido por justa causa sem ter sido justa causa, sei lá. Então, em caso de existir a dor física, a dor vai por outro caminho, mas ambas se encontram ali naquele loop que eu mencionei, entendeu? É bem interessante isso. E não posso deixar de falar que a hipnose clínica, mas a psicoeducação, quando bem aplicada, né, pode trabalhar aí quebrando esse loop de dor, né, dando uma nova perspectiva, melhorando a qualidade de vida, que em última instância é isso que as pessoas querem, né? E também fala assim, não é vergonha pedir ajuda. Antes que as coisas aconteçam, antes, não vai esperar procurar a gente lá no final, quando
já está o negócio num volume muito maior. Procura a gente antes, procura a gente no meio do processo, não espera para chegar no final, entendeu? A gente como hipnólogo, a gente está bem preparado, está bem estudado, tem experiência, a gente pode te ajudar isso antes de chegar, né? No processo, na hora que já criou um volume muito... Não que a gente não consiga trabalhar, a gente consegue trabalhar, mas não precisa esperar, né? Não precisa ficar sofrendo. Eu sempre gosto de falar, não precisa sofrer. Perfeito, muito bom. Agora a parte prática de novo, né? Eu gosto muito da parte prática. Eu queria que você dissesse uma técnica aí, né? O pessoal está até falando aqui no chat, né? Comentando aí sobre as ferramentas. Uma técnica de hipnose para poder aliviar na dor física. Geralmente as técnicas são de dissociação, né? Tirar o foco daquilo do que você está pensando, da dor, seja físico ou emocional, né? Precisa estar concentrado, focado, se hipnotizado melhor. Mas eu vou falar aqui algumas que dá para fazer em casa, vai? Faça você mesmo, que não precisa você não precisa estar hipnotizado para isso, mas precisa estar focado, né? Por exemplo, respiração. Eu conheço um zilhão de técnicas de respiração, mas a internet gosta de falar muito daquela 4-7-8, né? Inspire em 4 tempos, 1, 2, 3, 4, inspirei, segurei 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e solto o ar em 8, 9, se der até em mais, tá? Por quê? Porque ela promove uma hiperoxigenação do cérebro, dá um pouco mais de clareza, calma, tira o foco, né? Porque quando você presta atenção na respiração, você está tirando o foco das outras coisas. Então, essa técnica é bem legal. Existe mais um monte, mas vamos nessa aí, que essa é sucesso, tá? Por exemplo, você pode fazer também submodalidades. Você mesmo pode fazer com você mesmo, né? Você imagina, sei lá, a dor física ou dor emocional com uma forma geométrica de várias pontas. Aí põe um número dentro, põe uma cor mais intensa dentro, sei lá, vermelho escuro, né? Põe esse número lá dentro, que é o número proporcional à sua dor. Vamos, a dor está 10, tal. E aí você pode fazer assim, imaginar que você está com uma tesoura. Aí você fecha o olho, né? Fecha o olho, imagina que está cortando uma ponta. Observa que o número diminui. Qual o número novo agora? Era 10, agora é 7. A cor vai ficando mais clara. Então você vai começando, isso você consegue fazer com você mesmo. A ideia qualquer é você chegar no zero, né, no zero dor, ou suportável, ou que seja bom para você, né? Uma cor mais branca, vamos chamar assim, né? E o tamanho, de repente, da forma, você pode diminuir ela para ela ficar minúscula ou sumir. Então, esse tipo de coisa, obviamente que hipnotizado é muito mais potente essa técnica de submodalidade. Mas dá para fazer com você mesmo, tá? Você consegue fazer desde que focado, né? Tem que estar concentrado. Não dá para fazer assim, aí não funciona nada, né? Outra coisa que dá para fazer também, se você estiver bem focado, é fazer assim, tô com uma dor de cabeça. Pega aqui, faz uma pinça com o dedo aqui, ó. Imagina que seu dedo é uma pinça e põe lá aqui, ó, a pinça, porque ele tá com dor aqui. Vai tirando, leva ela para outro lugar, tira pelo cabelo, coisa assim, não precisa ser, eu deu dor de cabelo porque dor de cabeça porque aparece aqui no vídeo, mas isso pode ser em qualquer parte do corpo. Estou no ombro, né? Leva, põe, então tem que estar concentrado, não é aleatório. Não fala assim, vou fazer, saiu, não. Tem que estar concentrado por quê? Porque você está mudando o foco. E para ter mudança de foco, você tem que estar concentrado para mudar o foco, né? Senão não vai funcionar. Então, eu acho fáceis, né? Tem outras também, mas enfim. Eu acho que as técnicas são muito variadas, tá? Até teve uma pessoa aqui que foram vários itens, né, que foram falados, mas a Espaço Funcional tinha perguntado se a gente ia falar das técnicas, como o Guilherme falou, né? E aí até propuseram fazer um curso, né? E ainda falaram fazer um curso de técnicas para leigos, né? Podemos pensar no caso, né? Não, eu tenho essa vontade. Eu tenho que só me ajeitar aqui de fazer mapear tudo isso que eu já falei. Essa é a terceira, acho que é a terceira live que eu falo desse assunto, né? Isso. De coisa. Então, mapear todo esse conhecimento, mapear tudo que eu faço, mapear tudo isso aqui, e de repente fazer um curso, né?
assim, eu gosto de ser prático e gosto de ser, ser simples no falar, né? Então, se eu tá nos planos montar esse curso, então fazer um negócio bem legalzinho, sem muito termo técnico, sem muito blá blá blá. Óbvio, às vezes tem que entrar um pouquinho mais no detalhe em algumas coisas, né? Mas fazer uma coisa mais que todo mundo possa usar, entendeu? E o que é importante é o seguinte, se alguém tiver, né, alguma necessidade, que achar que precisa de alguma coisa, procurar a gente, estamos aí, né? Sim. E lembrando que, como o Carlos falou, todas as técnicas que a gente fala, né, e existem N técnicas, todas elas são efetivas. Claro que utilizadas com o hipnoterapeuta, você tem uma potencialização dessas técnicas, né? Então, que nem o Carlos falou, você imaginar, né, eu aqui e tal, que eu estou dando uma pinça e estou tirando essa dor, eu fazer isso sem a hipnose dá resultado, né? Desde que eu, como o Carlos falou, me concentre e me entregue a esse processo. Mas, se você tiver sob hipnose, né, o potencial dessa retirada de dor acaba sendo mais efetivo, né? E exato. Oi, não, eu falo para você, eu falei dessas três aí, que eu faça você mesmo em casa. Obviamente, eu tenho na minha manga aqui umas coisas muito mais poderosas de fazer, processos mais poderosos, né? Mas esse que eu comentei faça você mesmo, entendeu? Dá para você fazer em casa, já resolve, tô com uma dor, você já tira a dor ali na hora, entendeu? Eu falo que esses aí são os tiros que a gente dá, né, de espingarda, né? Quer dizer, se o alvo é muito grande, você acerta ele, mas o efeito pode não ser o desejado. Quando a gente trabalha com hipnoterapia, eu falo que a gente atira com uma bazuca, né? E aí, então, o alvo vai sumir de qualquer forma. Aqueles canhãozão. Obviamente, eu, por exemplo, assim, eu trato alguns casos complexos, que são mais complexos, né? Porque existem alguns casos aí mais complexos, por quê? Porque às vezes a pessoa, você até resolve por um período e aí ela se expõe novamente. Eu comentei isso na live passada. Ela volta pro meio que ela vive e às vezes esse meio vamos chamar assim, tóxico, né? Então, às vezes você faz o trabalho e aí, durante a semana, desfaz o trabalho. Então, mas faz parte do ofício, né? Então, eu atendo algumas pessoas aí mensalmente, então, mas aí são casos mais complexos, tem outras coisas envolvidas aí, enfim, é outro assunto, aí a gente conversa num outro momento. Ô Carlos, deixa eu te dar os parabéns, ter citado aí 3 ferramentas, 3 técnicas. Eu acho muito bacana, porque são coisas simples, e eu acho importante a gente estar passando para as pessoas que trabalhar com hipnose é muito simples. Eu não vou dizer que é fácil, mas é muito simples. E as pessoas se surpreendem, às vezes, com a simplicidade do tratamento, né? E isso que eu acho muito bacana. Não tem que ser uma coisa complicada. Pode ser uma coisa bem simples. E o resultado, parece que quanto mais simples, melhores são os resultados. Eu queria dar boa noite aqui para Uca Gargione, Vânia Francisco, minha amiga de Goiânia. Quem mais está aqui? Cadê? Maria do Carmo, boa noite. Eu deixei passar uma pessoa que eu não cumprimentei aqui, que é meu amigo também. Deixa eu ver se eu volto aqui um pouquinho. Tem uma pergunta aqui, ó. Vi uma pergunta aqui, não sei se vocês anotaram. Eu estou para perguntar aqui, mas o Hamilton está ocupado agora. Se deixar, eu tô olhando aqui, Silva terapeuta. Boa noite, Silva. Hamilton é Relações Públicas. Hamilton gosta de Relações Públicas. O Hamilton gosta desse tete-a-tete com a nossa audiência aí, né? Mas vamos lá, Carlos. Foi perguntado aqui, né? É um terapeuta ou uma terapeuta, eu acredito, né? Está falando assim, para homens, para os homens, né? Essa questão da dor emocional é mais difícil, concorda? Olha, é assim, historicamente, a mulher ela é muito mais aberta para o processo. Vamos dizer assim, a mulher ela tem mais predisposição, geralmente, em vir, né? Mas eu atendo homens também, bastante, viu?
Mas é engraçado porque é outro tipo de atendimento, né? Os homens geralmente são mais secos, mais racionais, e contrasta bem com as mulheres, principalmente quando está hipnotizado. Parece que o cara potencializa ali, se o cara é muito racional, quando ele se hipnotiza ele vira mega racional, entendeu? Enquanto trabalhar com mulher, se hipnotiza ela está mais aberta pro processo. Ela se entrega, não que o homem não se entrega, ele se entrega também, mas de uma forma mais racional, mais racionalizada. Mas isso é próprio do homem, né? Não tem, para mim, é diferente. Eu atendo todo mundo, então, mas a mulher é mais... Eu acho que nessa questão entram duas coisas que eu acho que, na minha opinião, eu acho que é bem interessante, né? A primeira delas é a questão cultural, né? Que começa de quando a gente é criancinha, que o pai e a mãe falavam, homem não chora. Então, Sim. Homem não chora, homem não pode sentir dor. Exato. Então, a maioria dos homens, eles acabam não externando essa questão da dor, né? Né? E aí tem outra questão também, que a mulher, né, ela tem uma convivência mais íntima com a dor, né? Em virtude do ciclo menstrual, né, e tudo mais, isso acaba fazendo com que ela desenvolva uma não, a mulher exatamente. E aí, quando ela tem uma outra dor, ela já vira e fala assim, não, eu preciso me tratar, né? E o homem já entra naquela questão assim, não, tá doendo, mas não tá doendo ainda o suficiente, né? Eu acho que é isso que é importante, né? Tá, não tá doendo o suficiente, mas procura ajuda. Vai Exato. Atrás de alguém para te ajudar, né? Eu acho que é isso que é bem importante. Tá? Hoje em dia a gente tem processo, tem tecnologia, tem exame, tem olha dentro de você, esquadrinha, vai procurar ajuda. Não importa se é física ou se é emocional. Ninguém é obrigado a sofrer. Vou ser igual a igreja lá na televisão. Pare de sofrer. Não precisa sofrer. O sofrimento é opcional. Então, você quer a opção de sofrer, aí, ok. Então, tem mais coisas aí que tá encoberta aí, entendeu? Mas a gente não precisa sofrer. Vai procurar ajuda. Ninguém é obrigado a ter dor, nenhum tipo, entendeu? E hoje a gente está falando de dor, né? Mas eu acho que ninguém é obrigado a sofrer de nada, né? De nada. De todas as formas. Qualquer coisa que incomode, a gente tem que procurar ajuda, né? E as pessoas hoje, principalmente, eu percebo que elas têm muita dificuldade em dizer para os outros que elas precisam de ajuda. Sim. E também, né, já gostaria de aproveitar esse momento, que é o seguinte, pessoal, muita gente está precisando de ajuda, ela não consegue pedir essa ajuda, né? E às vezes eu que estou aqui agora, eu não consigo ter empatia na pessoa de me propor a ajudá-la, né? Hoje as pessoas não olham mais em volta para ver as pessoas que estão em volta e chegar para a pessoa e falar, olha, você está precisando de alguma coisa? Olha, como é que você está? Né? Quando muito é aquele, bom dia, tudo bem? Né? E, sim, na verdade, você não quer nem saber como a pessoa está, né? E você perguntou porque a sociedade disse que você tem que fazer isso. Então, acho que é interessante essa questão de pedir ajuda quando você precisa dessa ajuda e também de você doar essa ajuda para a pessoa, né? Então, às vezes, tem alguém na sua casa, no seu trabalho, na sua família, que está precisando dessa ajuda e, às vezes, é só você chegar para a pessoa e falar assim, olha, por que você não procura um profissional? Por que você não procura um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, alguém para te ajudar, né? E às vezes é o que a pessoa está precisando, ela está precisando achar esse caminho e ela não tem ninguém que fale isso para ela, né? Tá? Sim. Então, só colocar isso. Não, é importante colocar nesse ponto. É importante, a gente tem que... hoje,
foi ontem. Ontem veio uma pessoa aqui na academia falar outra coisa e tal, enfim, e no contexto eu falei assim para ela, ela estava num estado X lá, né, e eu falei assim para ela assim, falei, pessoa, você vai viver com esse corpo a sua vida inteira, até Deus levar. Se você não se cuidar, tem que se cuidar, porque é a sua qualidade de vida, é o seu bem-estar, é o seu... as coisas que você às vezes quer fazer e que não vai fazer porque está numa situação X, entendeu? Então, você tem os recursos, tem sempre alguém que pode te ajudar. É assim, na igreja, tem universidades que atendem, fazem todo tipo de atendimento. Cara, hoje em dia não tem mais aquele negócio de, não tem quem vai me ajudar. Então, tem ONGs, né? Tem ONGs. Tem as prefeituras que dispõem de serviços, né? De atendimento. E hoje, essa questão mental, ela está tão em evidência, tão necessária, né? Que as prefeituras estão fazendo até convênios com a hipnoterapia, né? Sim. Porque é a necessidade das pessoas de serem ouvidas e de serem trabalhadas e tudo mais, né? E assim, um hipnólogo, vamos lá, bem preparado, uma pessoa séria, uma pessoa estudada, que tem experiência, que não parou no tempo, né? Porque tem muita gente que ficou parada no tempo, que estuda, que fica acompanhando. Eu sei que não é todo mundo, mas enfim, que fica acompanhando as novidades, o que está acontecendo, que lê, que sabe, que se informa, que se associa com pessoas que têm esse mesmo pensamento, cara, é uma potência, cara, e pode ajudar muito em hospital, em ONG, sei lá, em qualquer lugar que possa, porque faz diferença e faz diferença rápida. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aí para acrescentar? Se tiver, façam aí. A gente está chegando no finalzinho da nossa live aqui, né? Se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar, por favor. Hamilton, você tem alguma coisa para falar? Eu queria fazer uma colocaçãozinha rápida. A gente está falando muito de dores e dores emocionais. Durante a semana, eu tive a oportunidade de atender uma jovem numa situação assim muito complicada, uma situação de depressão, de não querer sair do quarto, de parar de trabalhar. Então, assim, é uma situação, a mãe dela super preocupada. Cara, quando você vê essa pessoa na sua frente, sentada ali na sua frente, e você começa a trabalhar, e você começa a perceber como essa pessoa vai se modificando ali na sua frente, todas as fases que ela vai passando, daquela pessoa que chegou para aquela pessoa que sai 1h30 depois, olha, é impressionante, é algo assim, é indescritível a satisfação que a gente tem. É uma coisa assim realmente que a gente até recebe, porque a gente precisa do dinheiro para poder estar trabalhando, para poder estar se mantendo. Mas aquela satisfação que a gente tem ali é muito maior do que o dinheiro recebido. Sim. Eu queria fazer esse comentário e já me despedir, porque a gente está em cima da hora, né? Então, queria mais uma vez parabenizar a todos que nos acompanharam, tá? Parabéns a todos. Toda quinta-feira estamos aqui. A nossa proposta é trazer, né, de uma forma bem tranquila a hipnose para que todas possam usufruir da hipnose. E parece que tem mais uma pergunta aqui. Dá tempo, Carlos? Dá. Olha só, alguém falou assim: me pediram para ajudar no controle da dor para quem vai fazer tatuagem. Dissociação é eficiente? Não prestar atenção na dor. Então você pode usar qualquer técnica, pode usar. Eu não sei o quanto você conhece aqui o Rosandro. Rosandro, tá fácil essa aí, hein, cara? Tá fácil. Qualquer técnica que você usar, você que manja, cara, qualquer técnica que você usar. Agora tem que mudar o foco, cara. Quando
você tem, por exemplo, eu já gravei uns vídeos no passado falando assim, né? Se você tem algum problema emocional, você troca o foco para o corpo. Se você tem algum problema no corpo, foca em outra coisa, entendeu? Então tem que fazer sua mente focar em outra coisa. No caso de qualquer procedimento, é desfocar daquilo. Não pode ficar prestando atenção no que está fazendo, não. Dá para fazer passinho, beleza. E além disso, você pode fazer um conjunto. A gente estava falando agora há pouco de ferramentas, né? Isso. A dissociação é uma ferramenta, e a gente pode acrescentar isso até a própria questão de tirar, de anestesiar, né? Você fazer a pessoa sentir a mesma anestesia, aquela anestesia que você aí que está assistindo sente aqui na boca, quando você vai no dentista, né? A gente, através da hipnose, a gente consegue fazer em qualquer parte do corpo. Então, eu vou fazer uma tatuagem aqui no pescoço, né? Eu consigo criar aquela sensação de anestesia aqui no pescoço, tá? E é lógico que se a pessoa ela tem medo, mesmo estando anestesiada, se ela ficar concentrada ali no que está acontecendo, né? Pode ser que psicologicamente ela sinta dor. Sim. Que é o que a gente está falando aqui. É o que a gente falou, quanto mais envolvida no processo, e assim, se você sabe que a pessoa tem medo, não sei o que, ela não vai chegar na hora e fazer, não. Prepare a pessoa antes, né? Tenha lá uns 2 encontros com a pessoa, já começa vamos dizer assim, a sovar ali, a ter as primeiras experiências com o processo de hipnose, para quando chegar no dia, a pessoa já saber como funciona o processo, o que ela tem que fazer, o que é esperado dela, o que ela tem que fazer, e aí é muito fácil. Meus queridos, hoje eu estou com síndrome de Hamilton. Vocês me permitem fazer uma brincadeirinha com o povo, com as pessoas? Tá? Essa sensação de anestesia, tá? Ela é muito legal porque é o seguinte, se você pegar aqui, ó, essa parte da sua mão aqui, né, e começar a esfregar assim, ó, né, bem forte aqui na sua mão, tá? Você esfrega, esfrega. A hora que você parar, se você pegar e fizer assim, ó, você vai perceber que não tem dor, ó, tá? Por quê? Porque a pele da gente, quando você começa a esfregar com muita força, ela automaticamente, ela já entra num estado, né, de anestesia, tá? E se você faz isso, onde vai ter a tatuagem, né? Se você fizer assim, onde tem a tatuagem, e trabalhar a dissociação e tudo mais, já não tem sensibilidade de dor. A dor diminui muito, tá? Então, se você for fazer tatuagem, né? Para doer menos, você pode usar a técnica, dar uma friccionada lá que alivia. A mãe fazia da gente, né? A mãe fazia, você caía no chão, a mãe fazia assim, vai, moleque. Isso, exatamente, né? O psicológico, né? O psicológico da mamãe é a maior psicóloga que tem, a mãe. A gente então vai encerrar, né? Eu gostaria que o Hamilton estava se despedindo, se quiser falar mais alguma coisa, Hamilton. Não, apenas boa noite a todos, muito obrigado pela participação, parabéns por terem passado esse momento com a gente, ficamos muito felizes com a presença de todos vocês. E até a próxima, até quinta-feira. Guilherme? Boa noite aí, obrigado a todos, obrigado aí, meus amigos. Até semana que vem, então. Pessoal aí que está assistindo a gente, para falar mais aí um pouco mais sobre psicoeducação, né, no geral. Né? O próximo vai ser o Marcelão, né? Exatamente. Então, convido todos aí. Beleza. Bom, eu queria agradecer a todos, né, principalmente ao Carlos, por nos ter dado esse brinde desse conhecimento que ele tem. Lembrar que nós fazemos parte do Treinamentes, é um grupo de pessoas que estão estudando hipnose para que a gente possa melhorar os nossos atendimentos, para que a gente possa se qualificar de uma forma onde nós possamos atender o nosso cliente da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível, e também mostrar que a hipnose não é aquele monstro que todo mundo diz, onde eu preciso ter medo,
onde as coisas vão acontecer de uma forma oculta, né? Não existe nada disso, é muito simples. Nós tentamos falar de uma forma que as pessoas entendam, mas se você tiver alguma dúvida, pergunte, a gente está aí para responder, tá? Eu sou o Marcelão, eu vou passar para o Carlos. Namastê. Obrigado, pessoal, que tem assistido aí, você que vai assistir depois também. Se tiver pergunta, pode entrar em contato comigo, com todo mundo aqui do Treinamentos. A gente vai, à medida do possível aí, a gente responder todas as suas dúvidas, e que ninguém fica com dúvida. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima, hein? Um abração. Boa noite.